Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um webinar como parte das atividades da IGS Brasil. Esses seminários online, eles fazem parte, numa postura da IGS Brasil e de outros capítulos, outros chapters da IGS Internacional, para divulgar cada vez mais os geossintéticos na engenharia. E, nesse contexto, a IGS Brasil já está sendo assistida, e cabe destacar isso, que os seminários apresentados são realmente de boa qualidade. Cabe destacar que a audiência já está, fora do Brasil, né, já está sendo assistida em outros países da América Latina. Queria mandar saudações aos possíveis colegas engenheiros e engenheiras que estejam assistindo a live de fora do Brasil, além dos brasileiros. Também queria, como usualmente faço, agradecer aos patrocinadores da IGS Brasil por todo o suporte que eles nos fornecem nas nossas mais diversas atividades. Eu queria fazer um lembrete para quem está assistindo que ainda é possível inscrever o seu trabalho de pesquisa, de projeto final de curso, de TCC, trabalho de conclusão de curso, e de iniciação científica. As inscrições são até o dia 30 de maio. Hoje, a nossa palestra é com o doutor Tiago Souza, e com moderação do professor Anderson Soares, da Universidade Federal do Ceará, que dará mais detalhes da palestra. Desejo uma boa palestra ao Tiago. Peço que todos e todas fiquem bastante à vontade para fazerem perguntas, tá? Porque o Tiago é um excelente profissional e ele vai saber responder com certeza. É isso. Anderson, então, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Gregório. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do canal Geotecnia Brasil, né? Hoje a gente vai ter na live o tema Soluções Geotécnicas, né? Com geossintéticos, explorando o potencial da modelagem numérica, né? Com o doutor Tiago Souza, né? Meu nome é Anderson Borghetti Soares, né? Sou professor da Universidade Federal do Ceará, né? E vou dar aqui um pequeno introdução sobre o currículo, né? Do professor Tiago, né? O professor Tiago é doutor e pós-doutor em Engenharia Geotécnica, né? Pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em 2021. É engenheiro civil formado pela Universidade de Salvador, em 2007. Mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2011, né? Possui mais de 10 anos de experiência no mercado nacional e internacional, com forte atuação em projetos de consultoria geotécnica, né? E é representante do Brasil na TC-103, né? Numerical Methods in Geomechanics da International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Atualmente, ele é diretor técnico da Solotechnic, com expertise em modelagem numérica e desenvolvimento de soluções nas áreas de fundações, túneis, geossintéticos, barragens e contenções. Eu queria chamar agora o Dr. Tiago Souza, né, para ele fazer a sua apresentação. E, Tiago Souza, fique à vontade para apresentar o tema da nossa live. Ok. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os colegas militantes da IGS Brasil. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento. Quero agradecer em especial à professora Gardoni pelo convite, juntamente com seus pares, professores Gregório e a professora Natália, que também divide o espaço comigo ali na Universidade Federal de São Carlos. Então, sem muitas delongas, eu quero trazer também a minha saudação a todos os seguidores do canal Grupo Geotecnia Brasil. Nossa relação com a IGS é uma relação de longa data. Logo que o GB surgiu no cenário geotécnico, o IGS sempre apoiou. Então, fica aqui o nosso registro também de gratidão a todo o apoio. Então, sempre que eu falo de geossintéticos, me vem um sentimento nostálgico, porque o professor Benedito foi o meu mentor lá na USP de São Carlos, e tudo que eu sei de geossintéticos hoje eu devo a ele. Inclusive, ele não me ensinou modelagem numérica,
a vida profissional foi moldando a nossa formação, mas como a aplicação da modelagem que eu pretendo falar hoje é voltada a essa área de geossintéticos, eu não poderia deixar de mencioná-lo. Então, o professor Benedito, ele que completaria esse ano 74 anos, né? E como bem mencionou o Gregório, eu vou reforçar o convite para todos os alunos aí participarem do prêmio que leva o nome do professor Benedito. É uma oportunidade ímpar de honrá-lo, já que hoje ele mantém vivo o legado em nossos corações, tá? Eu pretendo trazer aqui uma abordagem computacional, matemática, porém, como a geotecnia não é uma ciência exata, eu vou também trazer de modo imparcial todos os aspectos negativos de uma modelagem numérica. Da mesma forma que existem pontos positivos, existem pontos negativos. E eu não posso limitar, restringir as condições de contorno da geotecnia, já que a ciência do solo não é uma ciência exata. E quando eu combino dois materiais, no caso aqui, o geossintético com o solo, aí que a complexidade só aumenta. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Aqui uma obra onde fizemos uma visita ano passado no interiorzão de Goiás, né? E, na ocasião, chegou aqui na nossa mesa do escritório um cálculo de fator de segurança, atestando que a contenção era estável. E, na mesma hora, veio a reflexão. Cadê a modelagem numérica, né? Porque um fator de segurança avaliado deterministicamente por equilíbrio limite não representa a realidade. Então, surgiu ali uma ideia de propor uma modelagem numérica em elementos finitos para avaliar a tensão de deformação, avaliação de fluxo, ainda que em caráter bidimensional. E antes mesmo de iniciarmos aí as nossas tratativas numéricas, como eu falei anteriormente, o solo não é uma ciência exata. E na primeira chuva, nós tivemos aí um problema, né? Felizmente não houveram óbitos, talvez de pequeno, entretanto, nós temos uma rodovia de grande circulação de carros no pé do talude, o que gerou bloqueios e, consequentemente, atrapalhou aí todo o interior da região, né? Uma foto mais frontal. E eu gostaria de aproveitar o ensejo até para sugerir a leitura de um artigo que publicamos ano passado no GRS, um conference paper, um artigo de congresso, onde conjuntamente ali com os colegas da Universidade Federal de Santa Maria trouxemos uma ideia de que o fator de segurança não pode ser avaliado apenas deterministicamente. E hoje, os softwares comerciais, eles trazem uma liturgia de cálculo que abrange o viés de confiabilidade, né? E aqui o apelo do artigo foi trazer uma ideia focada à avaliação de poropressões. Pois muito bem. Dito isto, eu não poderia deixar de mencionar uma solução que o professor Benedito, em meados de 2009, apresentou em uma de suas aulas, que é fazer o hip-rap encaminhado com o geodéstio, não é? E certamente, se isso fosse feito, a modelagem numérica só confirmaria uma condição mais estável, já que quem governou o fluxo anômalo de água foi a ausência do geossintético, e o hip-rap por si só não aguentou o desaforo dos empuxos. Outro aspecto recente que motiva, está subalterno a esse tema, é o Salvador Shop. Eu sou natural de Salvador, apesar de morar muitos anos em São Paulo, né? E esse shopping é um shopping muito frequentado pela população baiana e já tem aí praticamente 18 anos que esse shopping foi inaugurado, né? E na semana passada chegou aqui a notícia de que houve um rompimento de face da contenção. A ideia aqui não é culpar projetista nem executor, obviamente, mas fica muito claro para mim que quando o assunto é solo reforçado com geossintético, carece de um estudo mais cuidadoso, né? Hoje, nossas modelagens numéricas têm sido feitas não apenas para fins de projeto, mas até para validar
a sequência executiva de uma solução em solo reforçado, por exemplo. Então, dito isto, eu trago um exemplo que, também em função de fortes chuvas, esse solo reforçado, ele já apresenta, desde o passado, um problema executivo e o gatilho foi a chuva, né? Então, aqui um pouco da vista do local, a vista frontal, como vocês podem ver aqui, a geogrelha visível, pendurada, né? As pontas soltas da geogrelha e a estrutura de concreto, a face, no caso, já com o deslocamento evidente por conta desses espaçamentos. Se vocês analisarem bem aqui a foto, tem um pedacinho de geogrelha já saindo, né? Então, o que pode ser feito? O que pode ser melhorado? Nesse caso em específico, eu tive a oportunidade de avaliar a fundo o projeto e, na minha visão, o projeto está ok. Foi um problema de execução. Mas saindo um pouquinho do território nordestino, vindo aqui mais para a região sudeste, né? Essa é uma ruptura de contenção na zona sul de São Paulo, uma ruptura muito conhecida, e, como vocês podem ver também, é um solo reforçado, e, apesar de ser uma ruptura de face, né, o que pode ser feito, né? Então, eu entendo que a modelagem numérica, ela pode ser um recurso adicional não só para projetistas, mas até para aquelas pessoas que trabalham no acompanhamento técnico de obra, visando validar o que está sendo executado. Então, muitas das vezes é problema de compactação do aterro, e certamente são problemas que não ocorrem apenas no Brasil. Então, saindo um pouquinho do Brasil, indo ali para o estado da Virgínia, Estados Unidos, nós temos aí também uma ruptura, e eu entendo que o cenário da modelagem poderia, de uma maneira preventiva, trazer uma resposta para que o aterro compactado fosse feito de uma maneira mais cuidadosa, tá? Mas não é apenas em função dos problemas que ocorrem em obra que eu estou motivado e subalterno ao tema de modelagens numéricas aplicadas a geossintéticos. Hoje, nós temos aí estruturas altas, não são apenas caracterizadas pelos arranha-céus de Balneário Camboriú, mas também pelos solos reforçados. E aqui nós temos uma estrutura conhecida aqui no Brasil como britador, né? E, em função da delicadeza, da complexidade de ter que fazer todo o trabalho de projeto, é importante também fazer aí uma modelagem numérica mais robusta. E, na minha visão, uma modelagem numérica, ela não pode ser restrita a elementos finitos. O fator de segurança, ele não pode ser avaliado única e exclusivamente apenas em um viés de equilíbrio limite, tá? Então, é importante entender um pouco da minha motivação ao tema, antes mesmo de adentrarmos aí na seara que eu me propus a falar hoje, tá? Pois bem, quais são as principais funções dos geossintéticos? Partindo de um pressuposto que o nosso público que me prestigia hoje à noite é diversificado, eu fico muito grato por isso, é importante fazer uma breve revisão, sem adentrar muito na teoria, já que o meu foco hoje é falar de modelagem, né? O geossintético, ele abrange uma variedade de materiais poliméricos. Então, ele tem a função de separação. Então, na imagem aqui projetada, eu entendo que o geossintético, ele atua na separação de duas camadas de solo, que tem distribuição de partículas diferentes. Então, por exemplo, só para ficar muito claro, nós temos os geotextos que podem ser usados para evitar materiais de base penetrar no solo mole, tá? Então, nós temos a função de filtração. Então, olha que interessante, o geossintético, além de ter a função de separação, ele tem a função de filtração. E é similar a um filtro de areia. Isso permite a livre passagem de água através do solo, enquanto retém as partículas sólidas. Então, por exemplo, nós temos o geotexto, que é empregado para evitar a migração do solo para dentro do agregado drenante ou de tubulações. Então, quando eu apresentei ali no início da minha apresentação o Hip Rap, foi pensando também nessa temática de filtração. Nós temos a função da drenagem, não é? Então, o geossintético ele pode agir como dreno, que carrega o fluido, no caso a água, através do solo, com menor permeabilidade. Então, geotexto também adentra nessa característica. Então, aterros rodoviários, que foi o caso que eu apresentei. E nós temos também a questão dos reforços. Hoje, apesar do nosso escopo
em modelagem abranger todas essas disciplinas que o geossintético carrega no seu cerne, eu vou focar na questão do uso do geossintético para reforço, a modelagem aplicada a reforço. Tá? Aí eu tenho como exemplo a geogrelha, o geotexto, que acrescentam a resistência à tração na massa de solo, de forma a possibilitar parede de solos verticais, reforçados, tá? Verticais no caso. Né? Então, nós temos também outras funções, voltando aqui, desculpa, nós temos também outras funções, que é a conceituação da contenção de fluido, barreira, né? Então, a função de gerar uma barreira impermeável a fluidos, gases, aí entram as geomembranas, os geocompostos. E para controles erosivos também, nós temos o geossintético trabalhando para reduzir os efeitos da erosão do solo. Então, se eu pego cada um desses cenários que o geossintético atua, e hoje o Brasil tem ganhado um espaço bastante heterogêneo na diversificação da aplicação, até porque nós temos boas empresas que fornecem esses produtos, né? Mas fica a reflexão, será que as modelagens numéricas estão sendo feitas para validar o processo executivo, além de validar o projeto? Né? Então, fica aqui o convite para fazermos uma releitura da nossa engenharia geotécnica à luz da modelagem numérica aplicada a geossintéticos. Então, o que são solos reforçados? O solo, ele não resiste à tração. No português claro, eu preciso ter um elemento que interaja com o solo para absorver os esforços de tração. Aí entra o geossintético. No caso aqui, eu trago como exemplo a geogrelha ou o geotexto. Né? Há diversas publicações consagradas na nossa literatura nacional, professor Márcio Almeida, professor Enio Palmeira, Maurício Erlich, todos esses professores já falaram nos eventos promovidos pela IGS no canal da Geotecnia Brasil. Só que, além dessas três referências, eu gostaria de sugerir também a referência internacional do professor Robert Porner. Uma sugestão que eu trago seria uma revisão do livro, já que é um livro antigo, né? E fica essa sugestão para aqueles que pretendem entrar na área de geossintéticos. Eu entendo que há um caminho inicial e certamente essas referências já estão mais do que validadas no nosso meio. Né? Do ponto de vista da modelagem numérica, que eu proponho falar hoje aqui, eu entendo que esse livro voltado ao método dos elementos discretos é uma bíblia. Então, na minha visão, fica aqui a sugestão da leitura, porque além dos elementos finitos, e além da avaliação simples de um fator de segurança por equilíbrio limite, existem outras técnicas computacionais. E elementos discretos é uma opção. Tá? Há algumas dissertações e teses aqui no Brasil que tratam desse tema, em sua suma maioria voltada a solos granulares, e a nossa proposta aqui é trazer uma ideia de incluir o geossintético nesse solo e fazer todo o modelamento. Tá? E existe, além da técnica do método dos elementos discretos, o método do ponto material, Material Point Method, que está ganhando um espaço interessantíssimo aqui no Brasil. E hoje, por exemplo, a indústria da mineração, no caso aqui eu trato barragens, pilhas, com esses fantasmas de Brumadinho, Mariana, em função de toda a movimentação de massa causada por uma ruptura, eu preciso entender as peculiaridades de fazer uma avaliação de elementos finitos a grandes deformações. É um desafio, já que, inicialmente, a técnica dos elementos finitos foi concebida para pequenas deformações. Portanto, MPM surge como uma opção adicional para avaliar grandes deformações. E por que não usar solo reforçado utilizando essa técnica? No canal da Geotecnia Brasil tem uma palestra curta, objetiva e direta do meu colega Marcos Moravia, que foi meu colega de doutorado na NUITA, ele que fez parte do doutorado na França, só que o foco dele foi no viés experimental. Ele simulou ensaios de arrancamento, e é um trabalho que, na minha visão, vale a pena assistir, ler a tese, para aqueles que tiverem interesse e dificuldade de acessar a tese, eu posso disponibilizar gratuitamente, obviamente. Tá?
Em termos de elementos finitos, eu não poderia deixar de destacar, já que é a metodologia muito utilizada não só no meio acadêmico, mas também na indústria. Antigamente, era um privilégio apenas do acadêmico usufruir das técnicas computacionais de elementos finitos. Hoje, os paradigmas quebraram e há também o espaço para as empresas de projeto trabalharem com essa técnica. E esses 2 livros são aqueles livros que eu recomendo, tá? Então, para aqueles que querem reavaliar, quebrar paradigmas e modelagens, eu volto aqui no livro de elementos discretos. Porque, na minha visão, o caminho gradativo é começar por elementos finitos, na sequência ir para elementos discretos e depois ir para método do ponto material. Lá na UFSCar, estamos trabalhando uma pesquisa voltada a método do ponto material. Um dos nossos alunos tem trabalhado essa temática, que é o José Thiago, só que aplicada à barragem. Nosso desafio é poder trazer outros pesquisadores para tratar de MPM aplicada a solo reforçado. Mas, antes de tudo, existe um caminho inicial, historicamente consagrado no nosso meio, que são os métodos teóricos, analíticos. E, apesar do Tesague ser o pai da mecânica dos solos, nós temos ali na sequência o Ralph Peck, que em 69 foi convidado para fazer a 9ª Rankine Lecture. Ele traz ali as vantagens e as desvantagens do método observacional aplicado à mecânica dos solos. Para quem não sabe, a Rankine Lecture é como se fosse, na minha visão pelo menos, né, uma espécie de prêmio Nobel em geotecnia. Então, anualmente, aquele artigo que mais se destacou na revista periódico Geotechnique é selecionado, o geotécnico é convidado e faz a palestra, que é celebrada pela British Geotechnical Association. Então, na década de 60 ali, o PEC já trazia as desvantagens. Não dá para limitar um cálculo de solo reforçado a metodologias analíticas, porque tem limitação, né? Então, eu fiz aqui um apanhado geral trazendo a revisão desse método, e é importante entender que a ideia não é desprestigiar o método analítico, até porque, por muitos anos, a geotecnia ela foi respaldada por essas técnicas, até porque naquela época não existiam técnicas computacionais tão avançadas, né? Só que, considerando a natureza do solo, a não linearidade, já que a tensão, deformação não é similar ao comportamento de concreto, aço, então fica essa sugestão aí de quebrar paradigmas, já revendo a metodologia de cálculo, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tem um vídeo da GeoBrug Internacional, né, simulando um debris flow, e eu posso fazer uma simulação numérica para tentar calibrar o meu modelo experimental, que é o que vai ocorrer na prática. Então, pegando esse conceito, né, hoje, muitas empresas de geossintéticos aqui no Brasil fornecem a barreira, né? Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, porque essas empresas por si só já representam uma boa participação no nosso meio. Então, eu posso criar uma cultura, considerando que temos bastante universidades, de fazer o meu modelo numérico a fim de calibrar o real. Então, isso vai ajudar na escolha do geossintético, principalmente quando eu quero avaliar um solo reforçado, e vai até otimizar custos no meu modelo experimental. Por exemplo, essa foto aqui é uma foto de um aterro construído no Japão. Essa foto, inclusive, é uma foto emblemática, embora seja muito conhecida. Eu acabei de chegar da Austrália para um evento geotécnico, e o pessoal estava rememorando ali ela, então eu lembrei para poder trazer aqui, né? Será que a modelagem numérica não otimizaria esse projeto experimental? Se eu quiser levar a ruptura, né, qual seria a espessura mínima necessária para economizar tempo até no protótipo, né? Mas não é só no campo, no laboratório também é possível fazer essa avaliação. Não sei se vocês viram ali a primeira imagem que eu apresentei, que foi do professor Benedito Souza Bueno, bem do lado de um cenário bem interessante, né? E eu proponho justamente isso, fazer um comparativo da modelagem com o experimental, seja campo ou laboratório, tá? Então, nessa questão de fazer a avaliação de comportamento real versus previsão numérica, tem algumas referências, né? Em termos de elementos finitos,
tem a tese do meu amigo Rafael Plácido. Se ele não for o melhor modelador de elementos finitos no Brasil, é um dos melhores, na minha opinião, tá? E sugiro a leitura da tese para aqueles que tiverem interesse. Recentemente, o Plácido, juntamente comigo, o professor Futai, o Portelinha, publicou um artigo na Geotechnical Test Journal, mas é só uma porção daquilo que ele fez aí ao longo dos anos, tese premiada, tese reconhecida, e vale a leitura. Se o assunto for elementos discretos, aqui no Brasil nós temos poucos trabalhos que tratam de solo reforçado, avaliado com modelagem numérica em método dos elementos discretos. Então, tem a dissertação de mestrado do Rômulo Damião, ele foi orientado pelo professor Pécio, não é? O professor Pécio é uma referência em modelagem numérica, ele já é um professor aposentado da Unicamp, ele já orientou outras dissertações e teses em elemento discreto, a exemplo da tese que o Petrúcio apresentou lá na Unicamp, mas em termos de solo reforçado, eu entendo que esse trabalho do Rômulo Damião é um trabalho bem interessante e que vale a leitura. Tá? Saindo um pouquinho de solo reforçado, entrando no contexto de geotecnia ambiental, já que os geossintéticos abrange, lembra? Eu mostrei aqui as funções dos geossintéticos, né? O professor Kelly Rowe, da Queen's University, ele também celebrou um artigo na revista Geotechnique, e aqui ele traz uma ideia de comparar a modelagem numérica com o experimental, teórico, e, na minha visão, pelo menos, na minha modesta visão, ele é uma referência nessa área, tá? E eu acho que aqueles que pretendem trabalhar, pelo menos com essa parte de geomembrana, vale a pena a leitura, porque é importante trazer essa conciliação com os modelos numéricos versus o comportamento real, tá? Mas, seguindo adiante aqui, voltando aos modelos analíticos, o Lamb, em 73, também na nossa prestigiada revista Geotechnique, ele publicou um artigo Previsão na Engenharia de Solos, e aqui também traz alguns aspectos interessantíssimos, visando romper paradigmas. Estamos falando de década de 70 e já existiam autores trazendo problemáticas associadas à metodologia teórica analítica. E aqui, fazendo um resumo, não é? Ele traz a seguinte sugestão: vamos determinar as situações de campo, vamos simplificar o modelo, não é? Determinar os mecanismos, selecionar o método dos parâmetros, manipular o método e não o método que vai manipular o engenheiro, e com os parâmetros obtidos da previsão e com a previsão em posse, aí sim eu posso dar uma resposta. Isso, na minha opinião, é uma receita que todo geotécnico deveria trazer no seu cerne de projeto, tá? Então, antigamente o pessoal fazia muito trabalho via método observacional. Isso é bem interessante porque a experiência vai trazendo um respaldo técnico robusto, mas não é suficiente, já que a geotecnia não é uma ciência exata, tá? Então, começando pelo método dos elementos finitos, agora sim eu posso iniciar a minha apresentação, tudo isso que eu comentei foi só o básico, tá? Eu preciso entender o que é, para que serve, como e onde usar. Então, nós temos aqui o tipo da estrutura, a dimensão. Eu preciso entender que nessa cultura geotécnica existem os softwares comerciais, mas é importante entender a compreensão do problema. Existe aqui uma proposta que é a navalha de Ockham, que diz o seguinte: olha, o menos é mais. Vamos simplificar o máximo possível quando formos conduzir a modelagem. Então, fazendo aqui um apanhado rápido, na modelagem numérica nós temos 3 pilares, né? Pré-processamento, que é definir malha, número de nós, elementos, as condições de contorno do problema, se o solo é homogêneo, se o solo não é homogêneo, o tipo de geossintético que eu estou trabalhando, né? Na sequência vem o processamento, que é o custo computacional, e o pós-processamento, que é pegar o output e poder fazer a leitura dos resultados. Há diversos softwares comerciais disponíveis aqui no Brasil. Apesar de usá-los e de ter boas impressões, hoje temos trabalhado aqui na Geotechnique, por exemplo, uma filosofia de criarmos nossos próprios softwares, porque se eu consigo ter o acesso à matriz de rigidez e poder manipular o algoritmo, eu não fico vendido a um software comercial,
Mas é importante ter o software comercial e o bom senso para poder fazer as assertividades. Então, a navalha de Oclan, ela traz aqui a reflexão do que eu preciso ter em termos de precisão, e no caso aqui, quando eu combino o solo ao geossintético, aí eu terei variáveis que precisam ser avaliadas com muito cuidado. Aí entram os ensaios nos geossintéticos, os ensaios no solo para a definição dos parâmetros, qual é o tipo de geossintético inerente ao meu problema, né? Eu preciso definir a região de interesse, o gargalo do modelo, então, não sei se vocês percebem, mas quanto mais eu me distancio do meu problema, as malhas são mais abertas para evitar custo computacional, e quanto mais perto eu tiver do meu problema aqui, eu vou ter uma malha mais refinada, tá? Então, nós temos aí uma sugestão de que o formato mais regular é melhor. Isso não acha facilmente em livros de cunho nacional, é a experiência que nos ensina, né? E os elementos distorcidos são ruins, por isso que o cenário B é melhor do que o A, tá? Nós temos aí os elementos triangulares, quadriláteros, e os programas comerciais fazem essa escolha de modo automático. Esse paradigma precisa ser quebrado para aqueles que forem modelar geossintéticos em solo, tá? Nós temos diversas aplicações de modelagem numérica aplicada a geossintéticos. Aí eu trago uma rápida revisão bibliográfica, né? As geocélulas, utilizando elementos finitos. Hoje, o que é que temos feito? O estudo desses artigos, desses manuscritos, para poder fazer uma avaliação. E eu me deparei com uma questão, não sei se os colegas que me assistem concordam, é que, normalmente, quem faz a modelagem numérica de uma geocélula, por exemplo, fica muito limitada a um tipo de geocélula. E se fizermos um comparativo do tipo, vamos pensar no mesmo problema, mesma condição de solo, mesma fundação, mesma cota de assentamento da geocélula, será que a bacia de recalques vai ser a mesma se eu mudo ali o tipo? E nós temos feito modelagem para fazer essas comparações. Não publicamos, porque o nosso interesse maior hoje é calibrar parâmetros de projeto, tá? Vai saindo um pouquinho do solo reforçado, entrando um pouco aqui na questão hidráulica, né? Hoje nós temos visto aí algumas modelagens voltadas para avaliar a erosão interna no solo, os PIPEs, e essas modelagens avançadas, elas auxiliam o engenheiro até a calibrar a melhor posição ali do geossintético, do geotexto, da geomembrana, né? E também da geogreda, se for um sistema de reforço, né? Então, aí entram os métodos dos elementos discretos para fazer essa avaliação. Tem esse artigo do Tien e o Gen, juntamente com Harhabui. Harhabui hoje está comigo no Comitê Internacional do ISSMG de Modelagem Numérica, como o professor Anderson mencionou, né? E a só-fusão, a zona de só-fusão, ela pode ser avaliada via modelagem numérica. Não precisa esperar o problema executivo ocorrer, né? Então, a zona de só-fusão, ela pode ser até calibrada para termos uma postura preventiva quando formos executar o elemento de geossintético no solo, tá? Então, trazendo aqui um pouco da concentração numérica, uma modelagem feita por nós no Abacus, até para entender o comportamento das partículas quando submetidas a um carregamento, como é que vai dar a movimentação? E se eu insiro um geossintético, né? Que confinamento eu tenho de benefício? Então, esse segundo cenário, não sei se vocês percebem aqui, mostra de uma maneira muito assertiva a quebra de partículas, não é? E isso também é algo que vale a pena a reflexão. Pois muito bem, hoje existem diversos softwares comerciais, mas também existem diversos softwares gratuitos, e eu pretendo na minha apresentação mencioná-los, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o método do ponto material, Material Point Method, o método do ponto material, tá? MPM, é uma técnica numérica avançada. Eu consigo simular problemas de grandes deformações, rupturas, impactos, interação, fluido, estrutura, e a estrutura aqui eu trato como solo geossintético. Então, liquefação de solos, colapso de barragem, falhas rápidas, deslizamentos. É importante entender o conceito básico do MPM, tá? Nós temos duas ideias aqui, certo? E existe o método lagrangiano, que seria como o MEF, onde o material é representado por pontos que carregam massa, deformação e velocidade.
E nós temos também a ideia do método euleriano, que usa a malha fixa no espaço para resolver as equações do movimento. Então, resumindo a obra, no português claro, o ponto material, as partículas, se move de dentro de uma malha de fundo, geralmente irregular, tá? Preciso ressaltar isso. E essa malha, ela só é usada como ferramenta computacional temporária, porque isso evita os grandes problemas de distorção da malha do MEF e grandes deformações. E aí entra um paradigma que eu quero também quebrar com o MEF. Será que dá para usar o MEF em todos os cenários, né? Então, como é que funciona a liturgia de cálculo aqui do problema, né? Fizemos aqui um comparativo, o José Thiago, que é o meu aluno lá da UFSCar, está trabalhando nesse tema, né? Comparando o alcance de ruptura usando o MEF e usando o MPM. O software que utilizamos para fazer o MPM é o Anura, que é gratuito, tá? E o MEF, o Abacus. Então, no MPM, o que é que eu tenho aqui no caso? A transferência de dados do ponto material para nós em malha. O programa faz o cálculo do movimento dos nós da malha, ele resolve as equações do movimento. Na sequência, nós temos a atualização das velocidades e posições de cada ponto, e aí, por fim, nós temos o reset da malha, porque isso faz com que ela não se deforme permanentemente, tá? Então, eu entendo que é um avanço computacional interessantíssimo e, para quem me assiste, eu faço a pergunta, será que no Brasil estamos usando essa técnica para solos reforçados com GeoBrelha? Né? Eu sei que o INB, a PUC-Rio, tem feito um trabalho bem interessante com o MPM, mas em outras aplicações, com outros apelos. Tá? E a ideia é poder também fazer essa abordagem para solo reforçado. Pois muito bem, então dando continuidade aqui, tem um artigo nosso que vai ser publicado esse ano, que eu trago aqui juntamente com o José Thiago, que é o meu aluno, e o André Quirelli, que é o meu sócio aqui na Solo Technique, uma reflexão do que pode ser feito no Brasil, tá? E existem outras técnicas computacionais além do MPM, que eu também não poderia deixar de ressaltar. E aí, são tópicos que estamos trabalhando em função dos problemas que vêm ocorrendo. Então, por exemplo, além do método dos elementos discretos, MPM, nós temos o método dos elementos espectrais, no caso, né? Spectral Element Method, que vai trazer uma técnica combinada de elementos finitos com métodos espectrais. Aí eu preciso ter uma geofísica bem robusta para combinar a sismologia computacional e a conceituação da propagação de ondas em meios geológicos complexos. A nossa tese de doutorado no ITA focou nessa temática, entretanto, na área de fundações. Tá? Nós temos o DGM, que é o Discontinuous Galerk Method, que seria combinar o método dos elementos finitos com volumes finitos. Então, se eu quero simular fratura, descontinuidade em meios heterogêneos, é possível utilizar dessa técnica aí. Tá? Tem o SPH, que é os Multi-Particle Hydrodynamics, né? Que seria os modelos numéricos sem malha, é o famoso mesh free, né, para modelar grandes deformações, ruptura, interação solo-fluido. Então, se eu quero modelar, por exemplo, liquefação, fluxo de detritos, rompimento de barragem, é uma metodologia que, na minha visão, concorre bem com a MPM, tá? E a Perry Dynamics, que seria uma teoria não local para simular também descontinuidades. Então, tem vários métodos, tem várias opções, não existe técnica 100% perfeita e contestável. Tá? Então, seguindo adiante aqui, vamos pensar em um solo reforçado e uma massa de solo rompeu, vai ocorrer um fluxo aleatório de partículas e fica a pergunta, né, se eu fosse construir a minha residência, eu construiria no pé do talude? Se vocês olharem bem aqui a modelagem, pouquíssimo do material rompido incide aqui no pé. Então, imagina se fosse colocar no topo aqui, né? Então, isso até ajuda a avaliar melhor a inclinação do paramento, a posição do solo reforçado. Né? Não sei se vocês percebem, mas no topo do talude aqui, apesar de ocorrer essa movimentação de massa, não tem uma acumulação aqui do material. Né?
E como é que funciona esse fluxo? Dá para governar a equação do fluxo? Então, são pontos que, na minha visão, vale a pena também a reflexão. Tá? Então, a fim de mensurar o alcance da ruptura, vamos retomar aquele caso que eu mostrei na Zona Sul de São Paulo. Nós temos feito um trabalho de retroanálise visando entender o alcance de ruptura de um muro em solo reforçado. Então, por exemplo, aqui é uma modelagem feita em Material Point Method, tá? Vamos supor que o fator de segurança está em uma condição inaceitável. Não tem muito remédio e o muro vai romper. Qual seria o alcance da ruptura? Esse tipo de análise, na minha visão, é interessante porque dá para fazer avaliações do tipo, será que eu preciso evacuar um bairro? Vamos supor que nas proximidades desse arrimo aqui, nós temos uma via de carro, que é o caso, né? Hospitais, escolas, ou se ele romper não vai ter óbitos. Desculpa se o discurso traz um tanto de peso terrorista, mas eu entendo que faz parte do processo, né? Então, temos feito esses trabalhos de modelagem pessimista até para orientar o cliente, olha, se esse muro romper, é melhor que haja uma evacuação aí em tempo hábil. Tá? Graças a Deus, nunca tivemos problema com nossos projetos, mas como a geotecnia não é uma ciência exata e somos seres humanos limitados, eu não fico vendido a um fator de segurança. Tanto eu quanto o André, o Plácido, que nos ajuda muito também, não é? Temos trabalhado essas reflexões, tá? Será que, se ocorrer uma ruptura de face, o bloco Terrai, por exemplo, estou fazendo aqui um exemplo hipotético, tá? Ele vai seguir esse curso de movimento ou apenas alguns blocos vão para frente? Né? Então, temos feito aí esse tipo de trabalho. Tá? Alguns softwares gratuitos. Existe um trabalho colaborativo das universidades e, anualmente, esses softwares são atualizados, tá? Então, para a MPM, vamos supor que a minha palestra enseja um despertamento aí no ouvinte em querer trabalhar com esse tipo de modelagem. Todos esses softwares já foram testados por nós. São softwares muito bons, completos, completíssimos, gratuitos, validados por autoridades geotécnicas, tá? E o software que nós temos usado aqui é uma Nura. Inclusive, temos um interesse pessoal de poder ministrar esse curso. É interessante poder dividir o nosso conhecimento, né, a fim de que todos tenham acesso às ferramentas. Embora existam aí diversos vídeos de YouTube que ensinam como usar. A Anura, por exemplo, tem um canal e tem diversos vídeos simulando diversos problemas geotécnicos. Eu ainda não vi de solo reforçado. Tá? Bem, então, existe também alguns softwares para elementos discretos. O que nós temos utilizado é o IAD, mas existem outros softwares comerciais pagos, tá? Que são esses que eu listei aqui, e aqueles que tiverem interesse em avaliar. A intenção não é promover nenhuma empresa, mas como são softwares muito bons, eu acho que é legítimo poder fazer essa divulgação. E a indústria de geossintética tem crescido absurdamente aqui no Brasil, a ponto de gerar essa reflexão de tentarmos trabalhar outras possibilidades numéricas. Tá? Bem, então, dito isto, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos, antes de fechar minha apresentação, da nossa experiência aplicando aí a modelagem com o geossintético. Tá? O primeiro caso foi um CQP de projeto que fomos convidados a fazer. Aqui nós temos um solo que rompeu em função das chuvas em Belo Horizonte, bairro do Buritis. Aqui nós temos um parque de antenas que fornece sistema 4G, 5G, né? E, como vocês podem ver aqui, foram ocorrendo erosões no solo, tá? E uma das empresas candidatas aí a fornecer uma solução propôs um muro de arrimo e aterro de solo reforçado com geobrelha. E nós fomos convidados para fazer o CQP desse projeto. E aí, o que acontece? A nossa verificação residia em 4 pilares, no caso, né? Fazer a avaliação de cidade geral, interna, local. E a conclusão que eu cheguei foi de que o fator de segurança não era aceitável. Então, por exemplo, na escavação provisória para poder executar o arrimo, o fator de segurança já está em uma condição 1.1.
Mas é uma condição temporária, mas e se gerar desmoronamentos e suscitar um óbito de um operário que está executando a obra, né? Então, estabilidade geral, 1.2, a situação definitiva, o que é delicado, no caso, né, falar sobre isso. E no arrimo inferior, a estabilidade local foi ok, tá? Isso nos permitiu trazer aí uma reflexão imparcial para o nosso cliente. Então, fazendo aqui um resuminho das análises, isso suscitou em trazermos uma outra solução. Nós fizemos uma publicação no Cobrai, que ocorreu em Porto de Galinhas, tivemos ali uma sessão onde o nosso artigo foi premiado como o melhor artigo da sessão, onde eu apresentei uma solução em solo grampeado. Qual é a minha reflexão com esse primeiro caso? Nem sempre o solo reforçado com geossintético vai ser a melhor solução. Apesar de ser um material excepcional, é importante avaliar as outras soluções, tá? Então, eu fico um tanto até preocupado de esse slide gerar uma polêmica no meio, né? Mas eu entendo que a ideia é trazer essa reflexão. E conhecendo bem a Gardoni, o Gregório e a Natália, eles devem também compactuar do pensamento da imparcialidade, tá? Bem, o segundo caso que eu queria trazer aqui é de um aterro sanitário. Só voltando aqui eu fiz uma análise simples, não é nem modelagem, tá? É avaliação de fator de segurança. Bem tranquilo, bem fácil, né? Mas aqui já entra em um cenário bem interessante da geotecnia ambiental. Nós fizemos uma modelagem numérica no Abacus. A princípio, o projeto previa uma geomembrana lisa, não é? E nessa região existem algumas empresas que fazem detonações para poder extrair ali o material rochoso, etc. Será que isso impacta na estabilidade do aterro, né? E aí fizemos uma modelagem de elementos finitos, e pelo fato da geomembrana não ser texturada, o alcance da ruptura vai trazer aí uma extensão perigosa para quem está nas proximidades. Fator de segurança abaixo, né? Como está sendo projetado na tela, e o alcance da deposição da massa rápida foi de 112 metros. Não é tanto, mas já é o suficiente para poder gerar aí um ruído técnico bom. E graças a essa análise que fizemos em elementos finitos, foi possível redefinir a geomembrana para uma condição texturada. Tá? E, como eu falei anteriormente, poderia não ocorrer a ruptura com a geomembrana lisa, só que a nossa prerrogativa é um cenário mais conservador terrorista. Tá? Terceiro caso, onde nós podemos utilizar ali o geossintético aplicado ao solo, em a modelagem, atolamento de guindaste, né? Então, nós temos alguns casos de solo mole, e é importante ter esse cuidado aí, para que não haja um problema de afundamento do equipamento. Né? Então, só fazendo aqui uma constatação rápida e teórica, nós temos aqui um guindaste, ele se movimenta no terreno, isso vai gerar um espraiamento de bulbo de tensões, né? E, consequentemente, eu consigo avaliar a curva tensão-deslocamento. Na literatura, em 1975, Vesic, ele estudou a mecânica da fundação em solos, propondo 3 modos de ruptura: ruptura geral, local e funcionamento. O tipo de ruptura está atrelado ao tipo de solo, né? E o solo ele pode ter um comportamento linear, elástico, não linear, elástico e elástico não linear. E hoje, no geral, é utilizado uma teoria elástica para avaliar o solo. Então, o caso que eu queria trazer aqui é um caso que nos envolvemos em São Caetano do Sul, fundação de andaime, uma estrutura simples, né? Porém, sobrejacente à base do aterro, nós temos solo mole, então não precisou nem fazer cálculo nenhum, já reforça com geogrelha. E ali tivemos deslocamentos baixos, aceitáveis, de 0,2 milímetros, dentro dos admissíveis, tá? E fizemos também uma modelagem de elementos discretos, para poder simular uma condição com e sem a geogrelha. Aqui é um modelo onde não está em escala, obviamente, tá? Mas uma vez colocada a geogrelha, as deformações que ocorrem ali nas partículas já vão diminuir, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a movimentação do solo já teve ali uma mudança, né, no curso do movimento. E poderíamos se limitar aí o MEF, mas quisemos trazer também uma abordagem
em elementos discretos, tá? Então, na área de pavimentação, por exemplo, eu entendo que o solo reforçado com geogrelha pode ser avaliado por diversas metodologias. E esse mercado assustador que é os geossintéticos, que tem ganhado espaço de uma maneira muito intensa em função da sustentabilidade, é um material sustentável, né? Então, eu entendo que essas modelagens podem ajudar nas previsões do comportamento real de uma estrutura, tá? Bem, então, seguindo adiante, temos feito também esse tipo de avaliação pela platô de mineração, a Vale, né? Então, no caso aqui, o talude precisou ser reforçado com geogrelha, e no topo do talude vai ocorrer movimentação de guindastes, o que reitera a ideia de fazer essa avaliação numérica também. Então, dentro desse mesmo conceito de patolamento, nós fizemos aqui um projeto, são 3 etapas. A mão francesa aqui ela está inclinada para garantir uma condição executiva de inclinação razoável do envelopamento, né, do geotexto, tá? E o guindaste que foi avaliado para a modelagem foi o da Libel TM 1500. Outro caso bem interessante, antes de finalizar minha apresentação, foi uma contenção que nós fizemos um double check para Vale, uma contenção de grandes alturas. E aqui eu queria fazer uma menção a 2 colegas muito queridos, que é o Petrúcio da Macaferri, né, e o professor Pécio da Unicamp, que hoje é aposentado e fundou a empresa dele, GCP Engenharia. E eu entendo que a coisa é tão robusta, né, tão desafiadora, que foi necessário fazer aí essa avaliação nossa. Aqui a obra já em execução, né, e como vocês podem ver aqui o início da obra, tá, mostrando aqui um pouco das fotos, o futuro britador de compactos, tá bom? Mas antes que me perguntem, quão grande é esse muro, né? Então, Petrúcio recentemente fez uma palestra bem legal ali na ATICS, que também é uma parceira que tem feito bastante coisa para a Vale. Vai ter uma palestra dele no evento da BMS São Paulo, justamente com os demais colegas, Erlich, etc. Então, eu acho que vai ser legal que todos prestigiem, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, antes de eu mostrar os meus modelos, quão grande é esse muro, né? Então, equivale a um prédio de 20 andares, tá? A Torre de Pisa tem em torno de 58 metros de altura. Então, eu não sei se isso dá para trazer uma representação de quão grande é esse terra mesh, né? Seria o equivalente a um Cristo Redentor em meio, porque o Cristo Redentor tem 38 metros de altura, né? 14 ônibus de Londres. Então, apesar de todo o trabalho que o Petrúcio e o Pécio fizeram, que foi muito bem feito, não houve cerimônias. Tivemos que entrar para fazer aí um design review, tá? Então, tá aqui o nosso modelo feito no Midas, e aqui foi um trabalho feito a 8 mãos, eu, o Plácido e o André, tá? Nós temos aqui a seção geral, a seção transversal do nosso sistema de terra mesh, né? E aqui nós optamos em fazer por elementos finitos devido ao custo computacional, mas variando os modelos constitutivos, no caso o Morpullo e o Hardened Soil Model, certo? E qual foi a ideia desse trabalho? Além de fazer o CQP do projeto dos nossos queridos colegas, foi avaliar também o efeito do terra mesh na fundação do britador de compactos. Então, nós temos aqui o desenho da malha deformada, os deslocamentos máximos e mínimos, né, que ficou dentro da previsão que os nossos colegas fizeram ali no 2D. E aqui, que eu entendo que é a cereja do bolo, são os esforços que ocorrem na fundação do britador. Então, fizemos aqui uma avaliação do esforço cortante, momento fletor, a fim de avaliar se o dimensionamento das estacas foram feito de modo correto. Quem trabalhou nas fundações foi o nosso professor Urbano Rodrigues Alonso, ou seja, profissionais de alto calibre, mas não dispensou o nosso design review, tá? Aqui um resuminho do cenário mais crítico, né, que nós trabalhamos aí, e a ideia é poder, em algum momento, apresentar esse trabalho, talvez no próximo Cobrai, quem sabe. Então, gente, qual é o futuro da geotecnia, né? Hoje, além do chat GPT,
quando eu entendo que é possível uma combinação da inteligência artificial com a geotecnia, já existe um aplicativo chamado GeoGPT, tá? É gratuito, quem quiser acessar, segue o link. E uma outra coisa interessante, inusitada e curiosa, é o DALL-E, né, que é um software que você digita o que você quer. Então, por exemplo, olha, eu quero um modelo geotécnico com 3 camadas. No topo pode ser laranja, na camada intermediária pode ser cinza e na camada de baixo pode ser amarelo. Você só coloca isso aqui, ó, e automaticamente ele já gera um modelo, né? Vamos fazer uma simulação numérica de uma estaca única no Plaxis? Aí ele vai, desenha. Então, qual é a minha leitura? Em algum momento, nós teremos aí a possibilidade de alimentar esses aplicativos de inteligência artificial para que ele faça um modelo por nós. Porém, vale a reflexão do engenheiro fazer o seu discernimento crítico, tá? Então, esse é o futuro da geotecnia, além daquelas informações que eu comentei mais cedo, né? Os gêmeos digitais, o método dos elementos finitos estendidos, que é o Xi-Fen, né? Onde combinamos o volume finito com elementos finitos, tá? Então, para fechar, geossintéticos. Eu entendo que é um ambiente fértil para que novas ideias surjam, inovação e etc. Nós podemos usar o método dos elementos discretos, Material Point Method, MEF. Nenhuma dessas técnicas são perfeitas, tem limitação. Qual é a desvantagem do MPM, por exemplo? O tempo de processamento. E é importante ter um entendimento mínimo de computação, tá? O futuro da geotecnia a Deus pertence, mas eu entendo que a inteligência artificial já está ali denunciando que alguns paradigmas vão ser quebrados e possivelmente é bem provável que essas técnicas que eu acabei de mencionar aqui, daqui a 10 anos, quando alguém for acessar essa palestra do IGS, é tudo obsoleto que eu estou falando hoje aqui, daqui a um longo prazo, tá? Então era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado a todos. Agradeço muito aí a atenção. Não faço ideia se eu conseguir trazer clareza naquilo que eu me propus a falar, lembrando que eu trouxe só o aspecto básico, não tive a pretensão de aprofundar, tá? E, por fim, queria fazer um convite aos senhores, às pessoas que nos assistem, as colegas da profissão. O Manual Brasileiro de Geossintético está sofrendo uma revisão, né? O professor Fernando, ele é o coordenador do projeto, um trabalho que, brilhantemente, o Vertemate idealizou lá atrás, e teremos aí a terceira revisão, no caso, né? O Rafael Plácido, que é um braço direito aí do Fernando, está ajudando na escolha dos autores e certamente naquilo que eu puder contribuir mais uma vez no capítulo de modelagem, que vai ser algo inédito, tentaremos trazer aí. E eu parabenizo a iniciativa do Fernando, agradeço o convite do Rafael, tanto no meu nome quanto no nome do André, tá? E é isso. Muito obrigado a todos e fico aberto às perguntas. Obrigado, Tiago. Muito interessante a palestra, muito grande. A gente vai passar agora, que eu esqueci de falar no início, para a parte das perguntas dos ouvintes, né, que estão participando aqui da palestra, né? Eu tenho também algumas perguntas, mas eu vou dar prioridade às perguntas de quem está no chat. Depois, no final, eu faço algumas perguntas. Então, todo mundo que tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de botar no chat que a gente vai passar aqui, né? Então, vou passar, Tiago, inicialmente uma pergunta do Norberto Germano Saraiva da Silva, né? Ele perguntou o seguinte: quando você falou de geossintéticos, eu acredito que seja naquela introdução inicial, não faltou citar a função dos geossintéticos como elementos de amortecimento de forças de inércia, como é a realidade da natureza dos carregamentos nos pavimentos rodoviários? Olha, se eu fosse trazer todas as aplicações aí de geossintéticos aplicados à geotecnia, eu passaria aqui a noite inteira. Eu trouxe as funções gerais que são até preconizadas no site da EGS Brasil, obviamente que existem outras aplicações e que certamente agregam. No caso de pavimento, eu entendo que hoje é possível também usar a modelagem numérica, tanto é que eu comentei daquela primeira obra de Goiás, no caso, né, onde foi feito um trabalho sem ter o cuidado com modelagem. E as vibrações não ocorrem apenas
no pavimento rodoviário, né? Ela ocorre no talude, ela ocorre em diversas condições, mas concordo com o Norberto, eu acho que talvez fique um desafio para a professora Gardoni avaliar de trazermos uma outra palestra voltada à pavimentação. Olha, Anderson, seu microfone está desligado, tá? Se puder. Não estou te ouvindo, Anderson, não sei se... Agora me escuta? Agora sim, Sim, né? Perdão. Então, a segunda pergunta que o Norberto Germano Saraiva da Silva fez foi a seguinte: falou o seguinte, boa noite. A indústria dos geossintéticos não está perdendo um mercado bilionário como o da pavimentação rodoviária exatamente por falta de uso e aplicação da modelagem numérica adequada? boa pergunta. Há sempre desafios a serem superados. Se o mercado é bilionário ou não, não sei se sou a melhor pessoa para trazer essa reflexão, porque a nível nacional, eu entendo que diversas indústrias, exemplo da Vale que eu mencionei aqui, a indústria da mineração, a geotecnia da mineração, a geotecnia mais urbana, que é muito presente aqui em São Paulo, fundações, contenções, não é? Tem utilizado, inclusive, uma outra possibilidade de aplicação com modelagem em túneis, né? Fica também uma outra sugestão de reflexão para fazermos uma próxima palestra. Mas há sempre desafios, Germano. É bem verdade que hoje, com a temática da sustentabilidade, inovação, eu entendo que o mundo, o céu é o limite aí para a área de geossintéticos, tá? Ok, vou passar para a terceira pergunta aqui, né? A terceira pergunta foi da presidência da IGS Brasil, né? E foi o seguinte, Tiago, como você sabe, eu não sou da área numérica, né, mas de laboratório. E minha pergunta é: atualmente os softwares de mercado conseguem considerar o geossintético como outros materiais tradicionais? Excelente pergunta. Agradeço a pergunta da professora Gardoni, fico feliz de ela estar aqui conosco. Eu acho que hoje o problema maior não é no software, mas sim de quem modela o software, tá? Porque mesmo que o software tenha limitações, com o discernimento crítico do engenheiro e com as possibilidades que temos até de, mesmo nos softwares comerciais, acessar a matriz de rigidez e trazer toda a construção do algoritmo, né? Isso faz com que o software não fique limitado e não gere outputs limitados. Então, é possível, sim, e com essas técnicas que eu mencionei, aí que fica mais fácil ainda considerar todas as propriedades. O trabalho em elementos discretos, por exemplo, discretizar cada bolinha daquela, né, considerando a interface do solo com a geogrelha, é até melhor do que os elementos finitos. Então, eu fico muito sensível a essas novas técnicas computacionais, porque elas sim estão considerando essas propriedades. Agora, se eu pudesse sugerir algo de imediato, seria a utilização desses softwares gratuitos que eu mencionei, porque já traz uma abordagem numérica mais sofisticada comparada a alguns softwares comerciais, tá? Ok, vou passar para a próxima pergunta, que é seguindo também a presidência aqui da IGS Brasil. É um relato aqui. Nós tivemos um problema grande na análise de uma barragem de rejeito, porque o programa não conseguiu entender o material geossintético, né? Tendo em vista sua espessura muito pequena em relação aos outros materiais, né, no caso. É interessante. Por isso que a maioria dos softwares de análise geotécnica, Plaxis, FLEC, RS2, GeoStudio, eles são representados de forma diferente quando o assunto é geossintético. Então, cada software tem uma maneira peculiar. O sólido já é mais fácil. Se eu pego um modelo constitutivo simples, coesão, ângulo de atrito, Mohr-Coulomb. Agora, o geossintético, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante aqui. Tem um software que eu gosto muito, que é muito bom para recalques, que é o Settle, da RockScience. Ele é excelente, mas até onde eu sei, ele não tem a função de colocar o geossintético, né? Então, avaliar comportamento de estruturas complexas como barragem, como a professora colocou, eu entendo que é válido pelo menos umas duas técnicas computacionais, para uma validar a outra.
de repente o MEF com MPM, ou Discreps com MPM. Isso faz com que os problemas sejam minimizados. Essa é a minha visão e cultura de projeto. Ok, seguindo aqui as perguntas do chat, né? Agora vem uma pergunta do, deixa eu ver aqui, que eu já me perdi aqui, do Gustavo Silva, né? Qual o melhor software de MPM que você considera? Olha, como todos os softwares de MPM que eu uso não são softwares comerciais, eu me sinto confortável em responder essa pergunta. Se me perguntasse em termos de software comercial de MEF, aí ia ficar em uma saia justa, né? Eu colocaria uma Nura. É um ambiente mais agradável, a interface do usuário com o programa, no caso, né? E por ser gratuito, diversas pessoas já usaram, tem manual, artigos, não que os outros sejam ruins, mas eu entendo que o Anura ele traz uma singularidade nas suas funções e até para quem não é um programador a nível expert consegue usar, tá? Ok, vou passar para a próxima pergunta. É do Renato Prandina, né? Ele diz aqui: saudações, Thiago, parabéns. Como está a utilização dos conceitos de solos não saturados na avaliação de segurança e deformação dos taludes? Nossa, excelente pergunta. Inclusive, saldo o Renato Pradina, muito bom tê-lo aqui. Se não me falha a memória, ele também estudou aí na UNB, né? Mas, assim, na cultura de não saturados, eu entendo que ainda tem uma cena muito grande para desbravar. E combinando o elemento chamado geossintéticos, né? Tem várias pesquisas aplicadas, tá, Renato, em projetos. Agora, do ponto de vista prático, eu entendo que ainda há uma limitação comum na nossa engenharia, tá? Porque nós temos uma variável chamada sucção matricial, né? Que atua como pressão negativa na água nos poros, aumenta o ressentimento, e aí vai mascarar a real condição da segurança. Então, em uma situação com chuvas intensas, eu não sei se você pegou isso da minha apresentação, eu trouxe um caso de Goiás, onde nós suspeitamos que ali é um solo colapsível. Tá? Aí reitera a ideia de utilizarmos essas técnicas numéricas mais sofisticadas. E lembrando que esses modelos MPM, por exemplo, tem já na sua biblioteca cadastrada modelos constitutivos, não só o que o pessoal utiliza em sua maioria, que é o Morcube, nós temos o Canclay modificado, né? Então, a ideia é poder usar esses modelos constitutivos mais sofisticados e fazer a previsão. Há uma corrente na nossa prática geotécnica de defender muito o modelo de Barcelona para solos não saturados, né? Hoje, o Anura, por exemplo, não tem o Barcelona cadastrado no seu cerne de algoritmo, mas quem sabe no futuro tenha, né? Então, se eu tivesse que fazer um modelo não saturado com geossintéticos, eu usaria o Canclay e seria abastecido por uma variedade de ensaios de laboratório e campo para poder aferir os parâmetros de uma maneira mais cuidadosa. Ok, passar para a próxima pergunta, que é do Léo Belmonte. Professor, como vem sendo a experiência do senhor para a obtenção de parâmetros geotécnicos para alimentar os modelos numéricos? Obrigado. Boa pergunta. Eu acho que eu respondi um pouquinho quando eu respondi para o Renato, né? Olha, se eu tenho uma situação delicada em termos de fazer uma previsão, eu preciso de ensaios. Ensaio de campo, ensaio de laboratório. Se o cliente não se predispõe a financiar esses ensaios, a opção que temos é adotar modelos mais conservadores. Então, eu tenho só o SPT, né? É trazer um viés mais conservador na estimativa dos parâmetros. Aí eu não consigo utilizar um modelo numérico mais sofisticado. Aí entra a experiência de conhecer a localidade que eu estou me propondo a fazer o projeto de solo reforçado, ou a utilização de um geossintético combinado a solo. Mas nós aqui temos a cultura de fazer ensaios, e muitas das vezes ensaios especiais, ensaios híbridos, combinando, por exemplo, a geofísica com os ensaios tradicionais.
Ok. A gente terminou aqui as perguntas no chat, mas eu vou fazer uma pergunta para estimular, até para estimular o pessoal a fazer mais perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer é um pouquinho complexa. Eu acho que eu já vou fazer duas de direto, né? Porque aí você já responde as duas, né? Primeiro lugar, assim, você falou de vários métodos, né? Falou do MEF, que é mais conhecido, né? Falou do MPM, falou do método dos elementos discretos, dos elementos espectrais. É, qual que você considera o melhor método, e eu sei que isso é uma pergunta complexa, para você descrever um comportamento de um, que pode ser tensão-deformação, por exemplo, né, de um solo reforçado? E outra pergunta é o seguinte: como é que a gente consegue avaliar o efeito da fluência nas modelagens, se isso é possível? Excelente pergunta, Anderson. Olha, eu apresentei um slide onde eu mostrei a navalha de Ockham, onde a ideia é trazer simplicidade na modelagem, o menos é mais, né? Então, eu entendo que uma modelagem numérica em elementos finitos seria o pontapé inicial, o modelo construtivo Moore-Coulomb, seria o caminho litúrgico natural de todo projetista. Se eu tenho ensaios adicionais que me permitem sofisticar o modelo construtivo, consequentemente eu vou conseguir também sofisticar a técnica computacional, a técnica numérica. E entram aquelas modelagens que eu comentei em elementos discretos, método do ponto material, mas assim, em um cenário inicial conservador, eu ficaria com os elementos finitos, tá? Agora, em relação a... Não sei se eu respondi a primeira pergunta, Anderson. Respondeu Beleza. sim. Agora, em relação à sua segunda pergunta, ela já é uma pergunta mais delicada e complexa, né? Hoje, eu entendo que avaliar a interface de uma maneira mais assertiva é combinar modelagem com os experimentos, o trabalho de ensaios, né, a UNB, a USP de São Carlos, pelo menos na minha época, a USP de São Carlos era bem assertiva aí. Não sei como está hoje, tá? Mas na minha época, o Benedito tinha todo um cuidado de tentar conciliar a técnica numérica com a técnica experimental. Agora, partindo de um pressuposto de avaliação de interface, tem o trabalho do Plácido, que eu havia mencionado, que vale a leitura, mas assim, eu ficaria com o elemento discreto também como uma opção interessante, porque eu consigo discretizar as partículas. Se a esfera for modelada de uma maneira muito cuidadosa, porque não é só uma questão geotécnica, é uma questão geométrica, né? Eu entendo que para solos reforçados, essa interface pode ser avaliada com DEM, elemento discreto. Não sei como é que está hoje a prática na cultura nacional em termos de projetivo, mas nós temos feito. Até mostrou uma simulação nesse sentido, né? Ok. Aqui é só um comentário, né, do chat, né? O Renato Prandina falou o seguinte: Tiago percebeu bem o objetivo da pergunta, né? Penso que a sucção será extremamente influente para o comportamento de longo prazo das estruturas de solo reforçado. Legal. Beleza, fico feliz, Renato. Agradeço aí a atenção. Bom, e, né, e se o chat não tiver mais perguntas, né, a gente encerra a live, né, a palestra, né, e os questionamentos, né. Então, não sei se o chat quer perguntar mais alguma coisa. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Luiz Brian Fluentes. Ele falou o seguinte, ó: "Parabéns, Thiago. Faz alguns anos fizemos uma avaliação versus média de elementos finitos de um aterro reforçado com geogrelha sob colunas de brita, com sucesso e em operação. Sua opinião sobre as condições de contorno nas modelagens?" Tá. Hoje, obrigado pela pergunta, muito interessante. Se eu fosse trazer aqui todas as aplicações, né, como eu falei anteriormente, tem na área de túneis, as colunas encamisadas, eu gosto muito da solução Ring Track, proposição aí elaborada pela Husky, no caso, né. Quanto à pergunta sobre as condições de contorno da modelagem, eu entendo que é um aspecto muito sensível para o sucesso ou o fracasso da modelagem numérica, tá? E a minha opinião é de que a calibração do modelo envolve diversos testes de malha, por isso que hoje eu tenho feito, Luiz, a
submissão do nosso trabalho para diferentes metodologias numéricas computacionais. Isso leva tempo, mas traz uma resposta segura. Tenho utilizado o MEF como baliza inicial, né? Mas usando técnicas combinadas, se nós temos ali solos reforçados ou até mesmo colunas de brita em condições que vai receber uma superestrutura, mais um motivo para tentar diversificar a metodologia. Mas eu tenho feito com o MEF, inclusive validando o MEF com outras técnicas, tá? Ok, agora temos mais duas inserções aqui no chat. A primeira é da presidência da IGS Brasil, parabenizando, né? Parabéns, Thiago, pela excelente palestra, muito didática e objetiva. E uma outra pergunta do Léo Belmonte, que ele fala o seguinte: aproveitando a pergunta do professor Anderson, é possível calibrar os fatores de segurança associados a geossintéticos? Refiro-me aos fatores de fluência, durabilidade, danos de instalação, etc. Excelente pergunta. Olha, é possível calibrar os fatores de segurança associados aos geossintéticos, desde que se tenha dados confiáveis de campo, laboratório ou retroanálise, né? Só que essa calibração não elimina a necessidade de aplicá-los, porque nós temos uma ótica normativa, certo? E nós temos uma ótica também de confiabilidade. Então, eu entendo que aí entra a necessidade também de não avaliar o fator de segurança apenas deterministicamente. Agora, esse assunto de fatores, né, nós temos degradação química, biológica, fluência, danos por instalação. Será que daqui a 100 anos o que está sendo representado nos catálogos de empresa é a realidade, né? Aí entra o nosso trabalho de poder calibrar esses fatores, criar um banco de dados, fazendo ensaios, comparando com modelagem. Quando nós temos uma retroanálise com dados históricos confiáveis, isso ajuda muito. Monitoramento de campo. Então, qual é o deslocamento? Qual é a tensão na geogrelha? Né? Nós temos esse monitoramento. Então, se eu tenho um programa experimental detalhado, cuidadoso, e isso não depende da modelagem numérica. A modelagem numérica é só uma ferramenta adicional, mas antes disso entra todo um aspecto de usar técnica de confiabilidade, né? Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é essa a linha que eu penso. Ok, eu acho que a gente terminou as perguntas aqui, eu acho que o chat não está mais se manifestando, aqui foram bastante perguntas também, né? Foram bastante questionamentos, né? Então, só agradecimentos, né? Luiz Brian Fuentes, Léo Belmonte, ao professor Tiago, né? Então, eu acho que se ninguém mais tiver mais perguntas, né? Acho que a gente pode encerrar a palestra, né? Agradecer a oportunidade aqui ao professor Tiago Souza, né? Muito interessante a palestra, assim, e é interessante ficar gravado, né? No canal, daí a gente pode dar uma olhada, rever algumas informações que você passou ao longo da palestra, né? Então, aí, digamos assim, eu quero saber qual é o software lá que você indicou, que é software livre, então a gente pode chegar lá e rever, né? Então, foi muito bom, assim, foi bem proveitoso aqui para o canal da Geotecnia Brasil. Bom, então, não tendo mais ninguém para fazer questionamentos, então acho que eu encerro aqui a palestra, né? Agradecendo mais uma vez ao Tiago e ao canal Geotecnia Brasil. Boa noite a todos, então. O Tiago, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, Anderson, a oportunidade, agradeço as suas perguntas, a moderação, agradecer a professora Gardoni por ter confiado esse espaço, né? E fico à disposição sempre. As portas do IGB estarão sempre abertas aí para o IGS. Ok, então. Então, obrigado a todos, boa noite a todos também. Boa noite.